quase 4 dezenas de oitivas, uma documentação farta sobre 16 desapropriações realizadas no final do ano da compra de imóveis, que são em 10 processos administrativos, todos eles do ano de 2021. A Comissão Especial de Inquérito que apura essas aquisições pela Secretaria Municipal de Educação em mais de 34 milhões de reais. Chega ao final dos seus trabalhos, nós vamos atualizar para você, pela rádio e a TV Câmara Bauru, claro. O relator Eduardo Borgo está conosco para falar sobre suas impressões gerais sobre esses pontos principais desse longo trabalho da função legislativa de fazer a fiscalização em foco, com objeto específico. Borgo, obrigado por nos receber aqui no Fala Câmara Entrevista. Obrigado, Nelson. Mais uma vez, é um prazer estar aqui prestando conta dos nossos trabalhos. Aspectos jurídicos, o fato de você ser relator, assim como o presidente Manuel Lozila, os outros membros também terem experiências nas demais áreas, formam um colegiado com condições de analisar desde questões operacionais, administrativas de gestão, assim como, lógico, a matéria jurídica do fato que recai sobre o relatório que você passa a preparar. Que impressões você tem a esta altura, que será oferecido para a análise da comissão, em relação a essas legislações específicas que tratam de compra e desapropriação, que era uma dúvida original da comissão? Além da experiência que eu tenho, com 17 anos na advocacia criminal e administrativa pública, o Manuel Lozila também, que é advogado, e nós tivemos um apoio muito importante do Dr. Rios, que veio representando a Ordem dos Advogados do Brasil e contribuiu bastante com as perguntas, com os depoimentos. Foi muito importante. Agora a gente tem que fazer um levantamento, foram quase 40 oitivas, desde procurador jurídico, prefeita, secretária municipal, servidores municipais, enfim, nós tivemos aí quase 40, acho que 37, se não me engano, e agora é costurar todo esse depoimento. Nesse exato momento, minha assessoria me ajuda com a transcrição das conversas, porque precisa estar ali para a gente fazer uma comparação dos depoimentos. Me chamou a atenção a quantidade de contradições que nós encontramos. Eu fiz a sugestão e foi acatada pelo colegiado de nós ouvirmos em primeiro plano a prefeita municipal, até porque já tinha uma comissão, a comissão de fiscalização, com vários vereadores que fizeram levantamento dos prédios, das aquisições. Então, quer dizer, essa ceia ela já começou. Eu gostaria aqui até de parabenizar e de agradecer os vereadores que participaram dessas fiscalizações, a vereadora Estela, a vereadora Chiara, o vereador Guilherme Berriel, o vereador Marcelo Afonso. Eu não tenho aqui de cabeça todos, até acho que nem deveria ter citado alguns, sob pena de esquecer, mas durante, acho que o relatório, farei questão de nomear cada um que fez esse trabalho muito importante para a SEI. Agora, no final, juntando todos esses depoimentos, eu acho que vai ter um resultado muito satisfatório no quesito fiscalização. É importante que a população saiba que SEI não caça prefeito, SEI não tem exoneração, não tem prisão, não tem... SEI, ela faz fiscalização, ela investiga. A Comissão Especial de Inquérito, ela tem uma natureza de investigação. Eu pedi, no meu entendimento, para fazer ali condução coercitiva pelo princípio da simetria constitucional, porque o que pode nas CPIs, nas comissões parlamentares de inquérito, no Senado, na Câmara Federal, na Câmara Estadual, eu entendo que cabe aqui também, juntei um amplo material da jurisprudência atual nesse sentido, até o próprio consultor jurídico mudou o seu entendimento e entendeu pela possibilidade nesse sentido, mas quando colocamos em votação, eu tive o apoio do vereador Locadora dentro do colegiado, mas o vereador Manuel Lozila, a vereadora Chiara e o vereador Serginho Brum, eles entenderam que não. Eu respeito o posicionamento deles, mas entendo que a Câmara tenha que adotar, até mudando o regimento interno, nós precisamos ter ali uma mudança do regimento, das resoluções da Casa, para aperfeiçoar o trabalho de investigação do Legislativo. De aspectos jurídicos, a essa altura a ideia de que se eram compras ou foram, na verdade, compras transformadas em desapropriações para o relator está claro?
Já, estou com a convicção muito clara do que aconteceu. É importante nós lembrarmos do decreto 3.365 de 1941, que define ali aquela possibilidade de desapropriação desses terrenos por utilidade pública, que é o que constou dos decretos no Diário Oficial. Foi isso que constou. A maioria dos processos eles tiveram início como compra e venda, ao ponto de constarem minutas de compra e venda para descer para a Câmara de lei, de autorização, porque a população precisa entender que quando é desapropriação, a prefeita ou o chefe do executivo, ele tem esse poder de fazer a desapropriação sem ouvir a Câmara, mas precisa preencher alguns requisitos. Por exemplo, aquele imóvel, isso que eu estou falando, mas embasado na lei e no entendimento dos procuradores do município, Dr. Maurício Porto e o Dr. Daniel Barreto. E pelo que eu levantei, pelo que eu pude observar, não há ali uma indicação da utilidade pública, porque aqueles imóveis não eram específicos, não precisavam ser aqueles imóveis. Nós tivemos ontem um depoimento dos diretores do Departamento do Ensino Fundamental e do Ensino Infantil. E o do Ensino Fundamental, ele deixou claro que a Escola Guedes de Azevedo, por exemplo, as salas de aula, elas são pequenas, que é adaptada para esse ensino privado, particular, onde 20 crianças ali já estaria completa a sala. No poder público, na área pública, eles acabam trabalhando até com 40 crianças e não cabe dentro daquelas salas. E além da parte de acessibilidade, da cozinha, faltou quadro, enfim, são vários ali requisitos que precisariam ser preenchidos no entendimento desse relator e que não foram. Tá? Então, nesse caso aqui, o que acontece? O artigo 5º do Decreto-Lei 3365 de 41, que trata das desapropriações que, considerando os casos de utilidade pública, que foi o que o Poder Público Executivo justificou para fazer a desapropriação, foi o artigo 5º, letra I, do Decreto-Lei 3365. E aqui ele fala o seguinte, artigo 5º, consideram-se casos de utilidade pública, letra I, a abertura, conservação e melhoramento de vias ou lagradouros públicos, não é o caso. Foram adquiridos imóveis ali que não tem nada a ver com abertura, conservação e tal. Aí ele ainda coloca na letra I, a execução de planos de urbanização, tem nada a ver. Não tem ligação plano de urbanização com a aquisição desses imóveis. Parcelamento de solo com ou sem edificação para sua melhor utilização econômica, também não tem nada a ver. Econômica, higiênica ou estética, quer dizer, não tem ligação nenhuma. E por fim, a letra I do artigo 5º fala para construção ou ampliação de distritos industriais. Então não tem essa tipificação de utilidade pública em cima do decreto 3365, artigo 5º, letra I. Ou seja, logo no início, tá, aqui nós já temos um vício nessa motivação das desapropriações. Aí o que acontece? A jurisprudência, inclusive o doutor Daniel Barreto deixou bem claro, uma jurisprudência acho que do Sul, que ele trouxe para a gente, que mesmo quando você não segue ali o padrão, o rito que necessário, tá? Compra e venda, não é, fizeram por desapropriação, mas o que tem que ser analisado? Se teve prejuízo ao erário. Tá? E pelos apontamentos que nós tivemos, quando você compra ou desapropria um imóvel na Zona Sul, num dos metros quadrados mais caros de Bauru, havia necessidade daquele imóvel ser adquirido naquele local? Eu já posso até adiantar algumas coisas, porque já terminaram as oitivas, eu entendo que não. Até porque a justificativa da prefeita, e agora o que eles nos passam, é que aquele imóvel lá na Zona Sul, onde era a escola do Damásio, até os familiares, eu peço perdão, a filha dele nos pediu para que não fosse vinculado o nome, não tem nada a ver, o professor Damásio tem nada a ver com essa história. Funcionou a escola dos cursos? Nós lembramos para as pessoas, esse imóvel tinha sido adquirido pelos irmãos Graminha, são empresários aqui de Bauru e região, mas nós lembramos, até pelo carinho que nós temos pelo professor, mas não tem ligação nenhuma com a família, tá? Mas para as pessoas lembrarem, eles fizeram aquela aquisição e agora está sendo indicado para fazer o NAPEM, Núcleo de Aperfeiçoamento Profissional, só que o NAPEM também foi utilizado na justificativa para adquirir a STAF.
e também foi utilizado para fazer aqui numa escola no centro. Enfim, ficou mudando ali a finalidade das desapropriações até que encontraram, depois de desapropriado, nesse prédio na Zona Sul, para fazer o mapping. Meu Deus do céu, até a localização, o local para as pessoas se locomoverem, para chegar lá para ônibus é difícil, é complicado. Quer dizer, entendo, pelo que ficou demonstrado, não havia necessidade de adquirir aquele imóvel naquele local por 6 milhões de reais. Aqui o custo-finalidade tem uma situação especial, Burgo, por causa de se tratar nessa descrição que você coloca de tudo que foi levantado na comissão de inquérito, que aquela região é visivelmente com finalidades, os especialistas de mercado apontando para construções verticais. Verticais, não tinha. Aquele imóvel, por exemplo, vai fazer o NAPEM, é para NAPEM? Poderia ter feito uma licitação e adquirido um outro imóvel em um outro lugar da cidade, poderia ser no centro, sabe, de fácil acesso aos servidores e por um preço muito mais barato. Então, nós deixou muito bem claro aqui que não tinha essa necessidade da aquisição desse prédio. Esse aí eu estou dizendo que é o que mais chamou a atenção. Tá? Então, quando você não se enquadra no decreto 3365, já há um vício no entendimento desse relator. Agora a gente tem que ver se houve prejuízo ou não. Esse caso dessa escola, desse imóvel, é um dos. Nós fizemos alguns apontamentos, além desses fatos, os que eu gostaria de citar aqui. Claro. Por exemplo, há uma demanda reprimida de vagas, de 531 vagas para a escola infantil. Tá? Há um TAC, um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e a Prefeitura Municipal para a disponibilização dessas vagas para as crianças. Só que o que nós vimos? O único imóvel que justifica para a criança foi onde tem a escola Gasparzinho, porém já estava sendo alugado, não foi um acréscimo. Aí compra outros imóveis, tá? Para galpão, para garagem, para almoxerifado, para secretaria e para 2 escolas do ensino fundamental. Mas a prioridade era o ensino infantil. 531 vagas de demanda reprimida, TAC, e não foi focado nesse sentido. Outra situação, as aquisições. O diretor de departamento do ensino fundamental, ele diz que o Dirce Boemer Guedes de Azevedo não atende a finalidade, deixou bem claro isso aí pra gente, falta de acessibilidade, cozinha que não tinha, deixaram de desapropriar o terreno do lar onde tinha quadra. Quer dizer, precisa da quadra. A diretora do departamento infantil disse que a princípio lá seria uma escola do infantil. Aí foi mudado, alterado a finalidade. Pelo que eu me lembro, acho que não tem nem o salão ali para as crianças ficarem na hora do intervalo, na hora da merenda, sendo que tem alguns que têm que fazer a merenda dentro da sala de aula. Então, quer dizer, está muito evidente ali que teve uma troca de finalidade. Só para aproveitar, e a casa da São Martin, que foi incluída nesse... O próprio diretor não sabe o porquê. Porque, para quem não conhece, a rua João Poletti, onde tem o Guedes de Azevedo, e a São Martin. Só que essa casa que foi desapropriada, inclusive no final do processo, porque no início do processo não tinha ali a sinalização pela desapropriação. E o diretor da escola falou, a gente não sabe o que vai fazer com essa sala, com essa casa, ninguém passou para ele ainda. Tá? Outro fato que chamou atenção, a arquiteta Ludmila, pessoa competente, uma pessoa que tem uma competência muito grande, conhece, ela sequer foi convidada para conhecer esses imóveis antes das desapropriações, assim como os diretores do ensino infantil e médio também não foram, e como a própria secretária de Educação, que a prefeita jogou a responsabilidade, tudo na Secretaria da Educação. E a secretária teve imóvel que ela não participou, que ela não vistoriou. Quer dizer, escutaram quem, então? Outro fato, a alteração das justificativas, né? No caso da STAF foi uma situação, acho que muito forte ali, muito impactante, porque começa com uma justificativa genérica que poderia ser usada em todos os processos para justificar a aquisição daqueles imóveis, e de tantos procuradores exigirem ali uma justificativa pela individualização da necessidade, por que tem que ser aquele imóvel, naquele local? Por que não poderia ser um outro prédio em um outro bairro? Tá? E de tanto
os procuradores cobrarem, no final do processo do prédio da Staff, eles juntam a justificativa dizendo que deveria ser a secretaria na Staff, que isso, a princípio era escola, né, mas por causa do posto de gasolina não podia mais, mas que a secretaria deveria ser naquele prédio por causa da localização, horas. A localização poderia ser em outro local, ali no centro da cidade, porque deveria ter uma garagem, e aí nós fomos entender que a garagem não é a garagem do outro prédio que eles compraram para 37 viaturas. Seria uma garagem ali para meia dúzia de veículos, que qualquer prédio grande nós temos. E pasmem, para a instalação do NAPEM. Que foi para a Zona Sul. Que a justificativa depois foi modificada para esse prédio de 6 milhões da Zona Sul. Então essa alteração, essa falta de individualização demonstra que o mais interessante, tanto é que o doutor Daniel Barreto, quando eu questionei ele no final do depoimento, eu perguntei, o senhor faria através de qual instituto? Desapropriação, compra e venda. E ele fala, eu faria por compra e venda. Esse eu faria, ele é o diretor da PPI, da Procuradoria do Patrimônio Imobiliário. E quando esse procurador fala, eu faria por compra e venda, ele está indicando, o processo correto seria, nesse caso, por compra e venda. Ah, Borgo, mas o doutor Maurício falou que o procedimento ideal seria desapropriação. Tudo bem, mas o que ele quis dizer ali não é que foi uma desapropriação. Pelo contrário, porque ele indica que faltaram os requisitos da individualização. O que eu entendi que o doutor Maurício disse é que o instituto deveria ter sido feito pela desapropriação, mas da forma correta. E não começar por compra e venda e depois dar um triplo mortal, carpado, duplo e vira desapropriação. Não é assim que funciona. Outro ponto também que nós temos, que me chamou muita atenção, há sérios indícios, até pelas contradições que tem, de direcionamento para uma certa imobiliária daqui de Bauru, que sozinha conseguiu indicar ali 3 imóveis, e nós vamos apontar no relatório todos esses fatos, o porquê que eu tenho essa convicção, tá? Óbvio, eu já adianto aqui, eu vou pedir o remetimento do relatório à Polícia Civil para investigação do SECODE, eu vou pedir o remetimento para o Tribunal de Contas para fazer o levantamento de tudo que foi feito e a chance, a probabilidade de orientar pela uma processante é muito grande, por tudo isso que eu estou dizendo. Não é político, é técnico. Tanto é que vocês vão ver no relatório que vão constar ali as falas, as contradições. Outra situação, nós tivemos um caso aqui, além da corretagem. Nós estamos falando de desapropriação, se é desapropriação por utilidade pública e se tivesse a individualização, não precisava de corretores em cima disso. A prefeitura vai lá e desapropria, é o interesse público. Poderia até ter emitido o decreto de utilidade pública primeiro e depois desapropria. Para que corretagem? Só de afirmação de provas aqui nós tivemos corretagem de quase R$500 milhões. Tá? Então, quer dizer, esse é outro fato. Denúncia, nós tivemos um corretor que nos procurou para denunciar, e aqui eu gostaria até de esclarecer um ponto, acho muito importante essa entrevista que a gente está dando, Nelson. No começo, acho que de fevereiro, se eu não me engano, não lembro a data específica, o vereador Manuel Lozila, então presidente da SEI da Educação, ele me liga e fala assim, Borgo, o corretor, o empresário Daniel Moraes, quer conversar com a gente a respeito de alguns fatos que ele tem a contribuir. Do imóvel da Minas Gerais. Da Minas Gerais. Aí eu falei, olha, eu não conheço, tá? Eu posso até ter visto e conversar, mas não sei, não conheço a pessoa. Conheço de nome, porque é um empresário conhecido na cidade. Mas eu falei assim, olha, nós conversamos, vem aqui na Câmara nós atendemos qualquer pessoa. Agora, eu não vou lá na imobiliária. Eu, na condição de relator, o senhor de presidente, falei, eu não vou. Aí ele falou assim, então eu vou conversar com ele, então acertaram de no outro dia, 10 horas da manhã, no gabinete do presidente do Manuel Lozila para vir contribuir. Eu fui para o gabinete do vereador Manuel Lozila. Para quem não conhece aqui na Câmara, o gabinete do Manuel Lozila é bem na ponta assim do banheiro. E antes de entrar na sala, eu fui no banheiro e eu pensei, poxa, eu tenho 17 anos de advocacia criminal. Eu estou na política faz muito tempo, eu já vi muita coisa acontecer. E na hora me deu a luz. Falou, poxa, e se esse cara vier aqui falar um monte de coisa e depois recua, e aí a gente trabalha numa linha, correndo o risco, às vezes, de não ter como provar, porque às vezes a pessoa recua e depois fala, não, é mentira isso aí que o vereador está falando. E correndo o risco até de me acusarem de quebra de decoro.
Eu ia, ou então, mais grave, se uma pessoa dessa sai de uma reunião dessa e fala, não, os vereadores lá me ameaçaram, me pressionaram, como é que a gente prova o contrário? Tá? Então eu tomei a liberdade de registrar essa conversa. Até porque não se tratava de uma conversa particular, era uma conversa pública, de um assunto público, de interesse público, dentro de um gabinete de um vereador, falando sobre uma SEI. Tá? Em momento algum eu iria registrar uma conversa minha e de um vereador, somente de nós dois. Aqui, se me permite, só um parêntese para a população que acompanha a Rádio e TV Câmara saber, que todas as reuniões, inclusive, que são públicas, agendadas na casa, né, com as agendas especiais ou não, a gente grava, por exemplo, aqui na íntegra, exatamente com a forma documental. Grava, é permitido. Nesse caso é uma proteção. É permitido acompanhamento da imprensa e vigora o princípio da publicidade na Constituição Federal, no artigo 37. Então, o que eu fiz? Eu me resguardei porque eu imaginava que poderia acontecer o que aconteceu. Tá? Fiz esse registro, aonde teve a denúncia que o imóvel da Minas Gerais, onde é a garagem, que desapropriaram para a garagem, estava no site da Moraes Imobiliária pelo preço de R$4.700.000. E isso foi comprovado, porque o próprio corretor, só para retornar, não foi o Daniel Moraes que veio um outro corretor que disse ter trabalhado na Moraes Imobiliária, que apresentou os imóveis, mas os indícios que nós tivemos, principalmente pelo depoimento do empresário Érico Braga, confirmam mesmo a teoria, a alegação que ele nos passou. Ele passou que estava anunciado por R$4.700.000, ele passou que chegou a oferecer e a ir no local com a secretária da Educação, que disse que de R$4.700 poderia ser vendido até por menos, por R$4.500 ou até menos, porque o pagamento era à vista, aonde, nas palavras desse corretor, a secretária Maria do Carmo teria falado, olha, o dinheiro não é problema para o município, porque dinheiro nós temos. Só que o que acontece? Ao invés de adquirir esse imóvel por R$4.500, posteriormente esse imóvel foi intermediado por outra imobiliária por R$4.900. Só aí nós temos uma diferença de R$400.000. Tá? Por isso também que eu entendo que pode estar ocorrendo ou ter ocorrido um direcionamento de imobiliária. Tá? Mas aí não somos nós quem vamos apurar. Eu vou, pelo menos, sugerir o encaminhamento à Polícia Civil, porque lá tem afastamento, a possibilidade, pode ser que chegue lá, a autoridade policial fala, não tem indícios, aqui eu não vejo materialidade, e arquiva, tá? Ou nem instaura. Agora, na experiência que eu tenho, eu acho que seria o caso de afastamento de sigilo telefônico, bancário, fiscal, para apurar o que aconteceu. Só terminando, Nelson, claro, outros apontamentos, o artigo 10A do Decreto-Lei 3365. O que fala o 10A? Que antes de entrar com as ações judiciais de desapropriações, precisa notificar o proprietário para evitar ali um litígio desnecessário. E todas as desapropriações judiciais não tiveram essas notificações. Tá? Um prazo de 15 dias, inclusive. Um prazo de 15 dias para se manifestar. Tal. Outra situação também que é muito importante. Nós tivemos agora recentemente a aprovação da PEC 13 de 2022, aonde sobrou dinheiro em várias cidades, teve superávit, a questão de Fundeb, e não é uma exclusividade da Prefeitura Municipal de Bauru essa sobra de dinheiro. A exclusividade, pelo que nós estamos vendo, foi a forma que gastaram esse dinheiro. Tá? Mas acho que 80%, 90% dos prefeitos tiveram esse problema, porque precisava atingir o teto lá, o índice de 25% na educação. Só que veio uma PEC agora, propósito de emenda da Constituição, que foi aprovada a 13 de 2022, aonde permite aqueles prefeitos que não gastaram dinheiro que seja utilizar esse dinheiro até 2023 sem nenhuma penalidade. Então, o que o relator, o que eu sugeri à prefeita? Nós temos ali, acho que 4 ou 5 processos na Justiça, com depósito judicial realizado no valor de R$14 milhões. Qual foi a minha sugestão? Desiste dessas ações judiciais, porque sequer havia ocorrido a triangulação, tá? Quer dizer, citado o ex-proprietário, evitando o pagamento de honorário de sucumbência. Então, quer dizer, desiste, retira esse dinheiro que foi depositado em juízo, quase 14 milhões, e aí, em conjunto com a Câmara, tem até 2023 para ser utilizado, aí utiliza de forma devida. Só que a prefeita, pelo visto, mais uma vez, não escutou a Câmara, porque os outros vereadores, os demais vereadores, vieram nessa mesma sugestão, acharam interessante, mas o problema é o seguinte, quando ela não aceita essa sugestão, ela quer
quebra, no meu entendimento, tá? Com a devida vênia, ela derruba qualquer alegação que ela tinha que gastar aquele dinheiro, por isso que fez ali de qualquer jeito. Ah, tinha que gastar, teve uma ação popular, inclusive, que dois advogados, acho que o doutor Alexandre e o doutor Carlos Alexandre, que entraram com a ação, e no pedido liminar, eles tinham pouquíssimas informações, foi logo lá no começo, o juiz ele negou a liminar, pedindo a paralisação, suspensão das aquisições, porque ele entendeu que a prefeita deveria gastar aquele dinheiro no pouco prazo, pouco tempo. Quando a prefeita vem aqui e não aceita essa sugestão com base na PEC 13, ela derruba, cai por terra qualquer alegação que precisava gastar aquele dinheiro até o final do ano, os 25%. Porque se ela pode desistir dessas ações judiciais e gastar até 2023 e assim não o faz, então a questão não é urgência desse gasto. A falta de projetos, tá, esses imóveis que foram adquiridos, eu questionei em várias oportunidades, existe projeto para criação de escola na gleba que foi desapropriada, existe projeto para reforma de escola, não tem projeto nenhum até agora. Tá? Então é outro indício, e mais vários que vão ser apontados no relatório, e a questão que fica de tudo isso é o seguinte: pelo decreto 3365 de 41, artigo 5º, letra I, que motivou ali, que justificou as desapropriações, nós vimos que não se enquadra. Tá? Nós temos também na Lei Orgânica do Município, no artigo 67, que diz que a aquisição de bens imóveis por compra ou permuta dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Quer dizer, não foi compra e venda, então não precisava passar pela Câmara, mas pelo jeito aqui também não foi desapropriação. Agora, qual que é o grande problema que nós temos? E aqui eu não estou antecipando nada, não estou fazendo nenhum adiantamento, mas é importante que nós tenhamos em mente que existe o decreto 201 de 67, que define os crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores. O decreto 201 de 67, artigo 1º, inciso 11, ele fala o seguinte: são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário. Aqui a gente não está falando de infração política administrativa, que é só no artigo 4º. No artigo 1º, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário independente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Inciso 11, adquirir bens ou realizar serviços e obras sem concorrência ou coleta de preço, nos termos exigidos em lei. Então, dependendo aqui, aí precisamos fazer uma apuração aí com mais rigor, com mais detalhes, que pode, em tese, caracterizar um crime de responsabilidade, além de uma infração político-administrativa. O artigo 4º do decreto 201, que tipifica as infrações político-administrativas, ele fala, inciso 8º, omitir-se ou negligenciar na defesa dos bens, rendas, direitos ou interesses do município sujeito à administração da prefeitura. Pode caracterizar também uma infração político-administrativa, dando ensejo até, tá, não estou aqui antecipando, mas até uma comissão processante. Então é muito sério. Sabe, esse trabalho que foi feito com rigor, com 3 meses de oitivas, quase 40 pessoas, com um trabalho prévio de levantamento de documentação pela Comissão de Fiscalização. Eu sou advogado, estou na relatoria, na minha assessoria eu tenho um jornalista, tenho um delegado de polícia que também estão focados em cima desse relatório, e o próprio representante, o Dr. Rios, da OAB, que na sua explanação ele deixou bem claro, o trabalho foi técnico. Nós não fizemos politicagem nenhuma, ninguém vai colocar no relatório, e eu seria contra colocar algo que não estivesse nos autos. Sabe? O que não está nos autos não está no mundo. Esse é o que nós trazemos do direito, e é isso que eu vou colocar no relatório. Então eu acredito, Nelson, que foi um trabalho bem feito, um trabalho com muita atenção. Às vezes aqui, eu me permito ser em defesa de alguns vereadores, que quando abrir a pergunta, o primeiro a fazer a pergunta é o relator, né, que vai ali fazer o relatório. E pela preparação que nós tivemos, passamos todos esses meses, finais de semana trabalhando, de noite, feriado, quando eu chegava aqui às vezes com 40, 50 questões para fazer.
E a hora que abria, que eu já tinha feito ali depois de 1 hora, às vezes 2 horas que eu fiquei com algumas pessoas, o Dr. Maurício Porto, acho que fiquei 2 horas com ele. Sim. A hora que abre para os demais vereadores, é até difícil sobrar pergunta. Então, às vezes, a população questiona, pô, mas fulano, o vereador, ela fez uma pergunta, 2 ou não fez nenhuma. Mas, gente, às vezes para sobrar pergunta fica... Só para entender que é do próprio processo, do rito dele, a tentativa de esgotamento de todas as possibilidades, até por ser a função do relator ter que se debruçar a miúde e os outros estão acompanhando, por isso que é colegiado. É muito importante e o Dr. Rios também contribuiu de uma forma importantíssima. As oitivas, as últimas oitivas que nós tivemos, que encerraram aí esse rol, foram a maioria indicações da vereadora Chiara Ranieri, que foram os diretor de escola e diretor de departamento infantil e fundamental. Para você ver a importância do colegiado, ninguém consegue pensar em tudo e quando nós somamos experiências, acaba chegando num resultado bem melhor. Quando a vereadora indicou diretor de escola e os diretor de departamento infantil e fundamental, eu confesso, eu não via o tamanho da importância. Claro que é importante, mas eu não vislumbrei o tamanho que era. A hora que começam as questões, a hora que eu comecei a me aprofundar ali, eu fiz um estudo antes e tal, mas eu estava focado pela minha formação jurídica na parte técnica processual da lei. E ali foi uma análise mais de fatos, de adequação, por exemplo, das escolas com os imóveis adquiridos. E eu até falei para a vereadora, eu falei, vereadora, eu não tinha noção da importância desses depoimentos e foram fundamentais. Eu vou dar um exemplo aqui que eu já citei, a questão do tamanho das salas. Sim. Porque se as salas de aula não cabem os alunos, o prédio não serve. E um outro trabalho decorrente, como toda a ação de uma comissão especial de inquérito, aqui da experiência da TV Câmara no seu papel de acompanhar essas funções, que decorrem outras tantas medidas ou de necessidades também das outras funções legislativas. Qual é o plano de ação para a utilização desses equipamentos públicos e a manutenção física dessas escolas através desses depoimentos? Nós vimos que deixou claro que sequer existem projetos para dar a continuidade de construção, de ampliação, de reforma. E um ponto bom, que a gente tem que puxar um lado bom. Um ponto bom é para que aprendam, para que não ocorra isso aí novamente, para que o dinheiro seja gasto de forma adequada. A vereadora Chiara, ela fez um levantamento ali, acho que das 82 escolas. Se tivesse feito essa distribuição, hipotética aqui, mas para cada escola daria em torno de R$452 mil para cada escola. Quando nós perguntamos para uma diretora ontem o que ela faria com 452 mil, ela assustou, ela falou, acho que eu sairia correndo, porque ela não saberia. Hoje, o que essa diretora teria no fundo lá da APM? R$20 mil durante o ano inteiro. Então, quer dizer, vamos aprender, e se errou ou não errou, nós vamos fazer um trabalho técnico e apontar no relatório. E aí tem que passar, né, Nelson, pelo colegiado para aprovar. Primeiro passar pela comissão especial de inquérito, pelos 5 membros que pertencem ao colegiado, o vereador Manuel Ozila na condição de presidente, eu, Eduardo Borgo, relator, o vereador Locadora, Serginho Brum e Chiara. Primeiro a comissão tem que aprovar, tendo a possibilidade de apresentar um relatório paralelo, um relatório substitutivo em relação ao do relator e depois encaminhado para o plenário para ver se o plenário aceita ou não. Porém, não se trata de uma processante. Eu gosto de falar isso aí, porque às vezes as pessoas falam, mas não vai dar em nada. Não, me perdoem, mas o trabalho foi bem feito. Nós levantamos ali e todo mundo vai acompanhar no relatório. Agora, independente de ser aprovado no relatório ou não, qualquer vereador, qualquer cidadão tem o direito de pegar aquele relatório e chegar lá no Ministério Público ou na delegacia e falar assim, tá aqui, ó, eu estou querendo apresentar isso aqui. Tendo indícios, com certeza, aliás, já existe até um procedimento no Ministério Público Estadual a respeito dessa situação e como tem também dinheiro do Fundeb, não sei não se não vem do federal.
Eduardo, obrigado por ter feito essa preliminar com a gente, detalhando esses espaços todos da questão do longo trabalho da relatoria. Se você quiser assistir todo o material, inclusive da digitalização integral dos 10 processos dos 16 imóveis, tem tudo, tem no site da Câmara o link específico de todo o material da CEI, são centenas de páginas relacionadas a cada um dos procedimentos e também, lógico, na página da TV Câmara no YouTube, as oitivas e as reuniões integrais. Obrigado. Obrigado, Nelson. É a primeira vez primeira entrevista, a primeira manifestação que eu dou com essa riqueza de detalhes pela importância da Câmara Municipal, da TV Câmara, que eu acho que daqui para frente serve aí de vetor, de divisor de águas para toda a população. Muito obrigado mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui. Obrigado. É um documento público de registro da posição do relator, que será submetido então ao colegiado da Comissão Especial de Inquérito, os vereadores Lozila, Chiara Ranieri, Locadora e Sérgio Brum, depois encaminhado ao plenário e vamos, lógico, acompanhar, atualizar tudo para vocês. Até o nosso próximo encontro.